Hoje eu aceito um café, viu? Bom dia. Quero falar sobre dignidade e o conceito humano desta palavra e também o conceito bíblico desta palavra. Dignidade, no conceito humano desta palavra, para nós significa merecer. Você é digno, você merece. Isso é o conceito humano. Dentro deste conceito humano, nós podemos dizer que nós somos dignos de merecer alguma coisa ou não. Na nossa fala verbal, quando nós falamos assim, fulano é digno, ou seja, ele merece, ele trabalhou para isso. Esse é um conceito humano. No bíblico, a palavra digno significa honra. Quando nós passamos para o mundo bíblico, nós vamos dizer assim, aquele ser humano não é digno, ou seja, ele não é honrado para isso. Quando Jesus ele vem para a face da terra, escuta isso que você vai pegar isso na sua vida, você vai entender quem de fato você é. Quem de fato você é. Presta atenção aqui. Quando Jesus vem para a face da terra, ele faz uma troca. Ele vem para morrer no meu lugar. E ao morrer no meu lugar, existe uma barganha, uma troca. Ele pega os meus pecados, morre por eles, se faz maldito, e ao fazer essa troca, eu que era indigno, transfiro a minha indignidade para ele. Escuta, presta atenção. Quando Jesus que é santo vem e morre no meu lugar, eu que não sou merecedor de nada, passo a receber, passo a merecer por ele. E ele que era honrado por tudo, passa a ser desonrado por mim. Presta atenção. Quando nós olhamos para a palavra indignos, nós estamos falando de pessoas que pecam, que julga, que acusa, e que no fundo, você sabe quem você é. E você não é tudo aquilo que as pessoas imaginam, como eu também não sou. Porque nós somos indignos. Nessa nossa indignidade, quando Jesus vem para a terra, para morrer por nós, honrado, ele assume o meu lugar, e ele é desonrado. Eu vou provar tudo biblicamente daqui a pouquinho, tudo com versículos. E eu que não sou merecedor da salvação, passo a fazer parte dela. É uma transferência. Eu desonro a Cristo, que é honrado, e ele que merece tudo, vem para morrer no meu lugar, que não mereço nada. E eu vou mostrar como que isso aconteceu. Eu vou mostrar como a nossa indignidade transformou Jesus em desonra. Olha que tipo de troca foi feita. Olha que tipo de coisa foi feita. Por isso eu digo sempre que o amor vale mais que a vida. Qual é o pai, a mãe principalmente, que vendo um filho à beira da morte, não daria a própria vida? Eu já contei essa história algumas vezes e repito-a quantas vezes for necessário. Quando eu era pequeno, eu caí numa represa. E a minha mãe, sem saber nadar, não pergunte como, que eu não sei explicar, ela caiu junto e me pegou e me tirou de lá. Quando você fala assim, que tipo de força é essa? Porque o amor vale mais que a vida. Se um pai tivesse ali, uma mãe, na UTI, e o médico perguntasse para ele assim, a sua filha tem 1 semana de vida, mas há uma possibilidade de você dar a sua vida por ela. Você já tem 52 anos, e ela está nascendo agora. A mãe
ela diria: pode fazer a troca. Porque o amor vale mais que a vida. Por essa razão Jesus morreu. Porque o amor dele por você valeu mais do que a própria vida dele. E quando essa troca foi feita, nós que somos ainda indignos, transformamos Jesus em um homem desonrado. E é o que eu vou dizer para vocês. Capítulo 5 de Apocalipse, por gentileza. Versículo de número 3, e mantenham sempre a Bíblia. Capítulo 5, versículo 3. Acharam? Irmãos, se vocês prestarem atenção nessa mensagem, você nunca mais vai ter o direito, pensar que tem o direito de achar que é melhor que alguém. Eu sei que você já não acha, mas você vai entender um pouco mais sobre isso. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 2, volta um pouquinho. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Vou ler de novo. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer, irmãos, olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Digam glória a Deus. Quando João, o apóstolo, o autor dos evangelhos, especificamente de João, o autor das epístolas de João, o autor de Apocalipse, tem a revelação na ilha de Patmos. E na revelação ele vê um anjo forte, bradando, dizendo: quem é digno, quem é honrado o suficiente, quem tem o poder suficiente para abrir estes livros e desatar esses selos. E o texto diz que João chora copiosamente, chora, porque ninguém era digno de fazer tal coisa. E o anjo ali bradava com voz de trovão, dizendo: quem é digno? E quando o anjo vê João chorando copiosamente, o texto diz que o anjo diz: não chores, porque existe alguém honrado o suficiente, digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E aí ele menciona: é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. O termo aqui está no sentido do passado, venceu. E olha que Apocalipse nem aconteceu ainda. E ao vencer, ele tem poder e honra suficiente para agir. Presta atenção. Esse mesmo Jesus que o anjo diz que é digno e honrado, quando ele vem para a terra,
Isaías vai dizer o contrário dele. Abre Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Vai agregando aí. Preste atenção no que eu quero passar para a sua vida. Olha o que Isaías fala. Isaías 53, versículo 3. O anjo diz: não existe ninguém mais honrado do que o leão da tribo de Judá. O ambiente aqui, Leandro, é o céu. O ambiente aqui, a conversa é de um anjo forte, diz o texto. Quando passa para a terra, Isaías vai trazer outra palavra a respeito de Jesus. Isaías 53, versículo de número 2. Pois foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência, para que pudéssemos desejá-lo. Era desprezado, o mais indigno ou rejeitado, conforme a tradução. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das suas transgressões, moído por causa das suas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O homem honrado do céu desceu para ser desonrado na terra, e quem desonrou foi você, eu, nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Olha para mim. O anjo diz: quem é o mais digno do céu? Jesus. Ele vai abrir o livro e desatar os selos. Quando vem para o âmbito da terra, Isaías vai dizer: ele é o mais indigno entre os homens, porque ele pegou os seus pecados, os seus erros, aquilo que você fez, faz e ainda fará de errado, ele tomou sobre si, e ele se fez maldito, desonrado por minha causa. Abre a Bíblia, presta atenção hoje aqui. Capítulo 5 de 2 Coríntios. Lá na frente, pertinho, lá para frente. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Presta atenção nisso aqui. Jesus não tinha pecado. Jesus não cometeu erro algum. Jesus não errou em nada.
Ele era no céu o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando ele desce para a terra e ele toma o seu lugar na cruz, ele se torna o mais indigno entre os homens, rejeitado, levando sobre ele as suas e as minhas transgressões. E Paulo, escrevendo carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele faz uma troca. Ele assume a minha posição de pecador, morre como um pecador que nunca pecou. Paulo diz que mesmo sem pecado algum, ele o fez pecado, morrendo no meu lugar, transformando ele em um homem desonrado e me transformando num homem que foi feito justiça por mim em favor do reino. O versículo final vai dizer: e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a troca. Quando nós acharmos que somos alguma coisa, escuta, nós somos indignos. Não somos merecedores de nada nesta vida. Indignos. Não acabou não. Gálatas, volta só um pouquinho. Aliás, vai para frente só um pouquinho. Gálatas 3:13. Um pouquinho só para frente aí. Gálatas 3:13. Quando é que Jesus se fez maldito? Deuteronômio diz assim, que todo aquele que for pendurado no madeiro, tornar-se-á maldito. Qual era a única morte maldita naquele período do Império Romano? A morte de cruz. A morte de cruz era a execução mais vil que existia. E só morria em morte de cruz estupradores, assassinos e pessoas que tivessem cometido das piores e maiores atrocidades da humanidade. Só. Era considerado maldito. Alguém dizia, morreu como? Morreu enforcado. Ah, então não foi muita coisa. Morreu como? Ah, colocaram ele na fornalha. Ah, tudo certo. Morreu como? Colocaram na cruz. Na cruz? O que ele fez de tão extraordinário? De tão terrível? Era a morte mais maldita que havia. Porque era uma morte lenta. E os corvos vinham e começavam a comer. Porque a pessoa não morria rapidamente. Ela morria lentamente. Demorava até uma semana para morrer. Até uma semana a pessoa ia morrendo aos poucos. Porque os órgãos iam desfalecendo. Os rins começavam a parar. A garganta secava. Havia uma condição de putrefação interna. Porque não tinha água. O estômago ia colando, a pele ia ressecando a ponto, porque era sol escaldante, que ela estourava, as veias ficavam pulsando, tinha um caso de veias estourarem. Essa era a morte de cruz, era a pior morte que tinha. E quando você analisa esse versículo,
de Gálatas 3,13 vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha a troca. Você é indigno. E quando Jesus morreu por você, Ele se tornou indigno no seu lugar. E te deu direito a ser salvo, por mais que você não mereça. E você e eu não merecemos. Você e eu somos indignos do reino. Somos indignos da ceia. Somos indignos da vida futura, da glória, da vida eterna. Porque você e eu éramos malditos, e ainda assim o somos. Mas esse peso foi levado na cruz do Calvário. E você pode fazer o que você quiser para ser salvo. Você não consegue se salvar. Quem te salva de você mesmo é a pessoa de Jesus. Não há nada que o homem faça para dizer: eu fiz e porque eu fiz eu serei salvo. Não é. Não é. Não é. Porque você não vai merecer a salvação jamais. Mas mesmo sem merecer, Ele se tornou maldito em nosso lugar, para que tivéssemos então direito à vida eterna. Sabe quem é você? Você é indigno, que transferiu a desonra que está em você, assim como também em mim, para Cristo. Porque Ele foi desonrado. O próprio anjo vai dizer: não chora, João. Não chora, fica tranquilo, aqui está o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Esse digno do céu, da glória, ele abandona, ele abdica do trono de glória, ele desce para ser humilhado, maltratado, maldito, porque ele vai para o seu lugar na cruz. E na cruz, Ele se faz maldito em seu lugar, tirando de você a ida para o inferno, te dando direito a ir para o céu, porque na indignidade que nós tínhamos, transferida para Ele, Ele nos dá o direito à salvação e vida eterna. Sabe quem é você? Você é indigno. Sabe quem sou eu? Somos indignos. Não somos merecedores. Mesmo não sendo, Ele olha para você, Ele olha para mim. E te dá aquilo que você tem. E aqui tem mais um texto, 1 Coríntios, volta só um pouquinho lá. 1 Coríntios 15:3. Acharam? Diz assim, 1 Coríntios 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Cristo morreu por você.
Mas não só morreu por você, ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Não bastava morrer, era preciso ressuscitar para se tornar o seu Cristo eterno. E é por isso que nós precisamos entender por que nós somos indignos. Por que essa troca aconteceu. E aí às vezes a gente se acha no direito de julgar, de odiar, de tudo. O nosso conceito de perdão, ele é muito humano, deveria ser bíblico. Imagina Jesus chegando em você e você falando assim: Jesus, me perdoa. Jesus vai dizer para você assim: eu te perdoo, mas não faz isso de novo não. Que se fizer eu te abandono. Então você pode ser pastor, que mesmo sendo pastor você é indigno. Você pode ser músico, cantor, obreiro, diácono, que mesmo sendo pastor, músico, obreiro, diácono, você é indigno. Se tem uma coisa que você merece na vida, assim como eu, é o inferno. Do inferno nós somos merecedores. Mas pela misericórdia de Deus, passamos a ter direito à vida eterna. Aqui não há ninguém melhor ou pior. Talvez o seu pecado seja diferente do meu, mas todos somos indignos. E todos precisamos da misericórdia do Senhor. Todos precisamos da misericórdia do Senhor. Todos necessitamos dessa glória do Senhor. Então como que tem alguém que é digno de abrir o livro, de repente vem para cá, para a terra, se torna indigno? Pior, Isaías fala que o mais indigno entre os homens. Que amor é esse que me espanta, que me constrange? Que amor é esse que me dá essa condição de salvação, mesmo sem merecer? Que amor é esse que a minha mente não consegue absorver, não se pode captar, não se pode mensurar a maximização deste amor? Não é um sentimento, porque amor não implica em palavras, mas em ações. Amor não implica em verbalizações, mas em atitudes. Você pode dizer que ama alguém maltratando-a, xingando-a. Você pode dizer que ama porque a sua boca vai falar. Que amor é esse que abdica de um trono de glória, honrado por anjos, para vir para a terra, para ser cuspido por homens? Que amor é esse que mesmo sem merecer nada, ainda assim este amor chega em mim, eu sinto este amor, eu sei que ele existe. Que amor é este que me dá a condição de ser salvo eternamente? E aqui eu fico maravilhado, porque a qualidade da palavra
dignidade significa questões morais, honra, ser elevado. E Jesus, ele perde a moral entre os homens, ele é rebaixado. E o texto vai dizer que ele é desonrado. Como que em Apocalipse o anjo vê o mais digno entre todos? E lá em Isaías, Antigo Testamento, ele está profetizando. Entenda que aqui as profecias, elas são contraproducentes, porque Isaías está lá atrás dizendo que Jesus seria o mais indigno. E João está lá na frente, no Apocalipse, dizendo lá atrás que Jesus seria o mais digno. Enquanto João enxerga Jesus, o indigno entre os homens, o anjo lá em Apocalipse, que vai acontecer, está olhando para trás e vai dizer: fica tranquilo, que aqueles que julgaram que ele era indigno, vão ter que entender que existe um que é digno, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e agora ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu e você fizemos de tudo para que Jesus fosse desonrado. Fizemos de tudo e ele foi. Mas ele mesmo resgatou a honra morrendo na cruz do Calvário. Você entende? Por isso eu quero um momento de oração hoje. Momento de entendimento. Que aqui não tem ninguém melhor. Você pode ser nariz empinado ou não, você pode ser nariz rebaixado, sei lá como é que faz isso. Porque o sangue nivela. O sangue nivela. Aquela história, lá no céu. Qual história, pastor? Os irmãos da igreja, lá na glória, cantando, festejando. Aí eu paro e olho, está chegando mais alguém no céu, entrando. Os irmãos da igreja olhou. Ele? Ele? E ninguém comenta nada. Aí o irmão que entra e olha assim, faz assim. Aí aquela turminha de irmãos vai lá em Deus e fala assim: Senhor, Ele aqui? Aí Deus fala assim: você viu quando ele entrou a cara que ele fez? Ele veio em mim e perguntou assim: eles estão também aqui? É isso. Ninguém é digno, irmãos. Ninguém. Então, baixa a bola. Busca a misericórdia de Deus. Para de julgar as pessoas porque elas pecam diferente de você. Baixa a bola. Você só está aqui porque tem alguém que te amou mais do que você merece. E outra, você só está aqui porque deu errado. Se tivesse dado certo, você estava aqui não. Você só está aqui porque deu errado. Aí você buscou o Pai. Se tivesse dado certo, você estava longe. Observa essas cadeiras. Quantas pessoas estavam sentadas aqui?
cuidando, ajudando, tocando nas mídias, na intercessão, na recepção, no diaconato. Dá uma olhadinha. O mundo vai atraindo. E a pessoa não entende. Se você olhar para as cadeiras, você sabe onde eles ficavam sentados. Se eu apontar essas cadeiras aqui, você sabe quem sentava aqui, ali, essas aqui, quem sentava aqui, quem sentava ali, quem sentava lá, quem cuidava do som, quem ajudava nas coisas, quem ficava ali. Você sabe. E é por isso que nós precisamos entender, para encerrar a minha fala, que nós todos somos indignos de qualquer coisa. Eu vou para 29 anos. A minha relação com Deus só eu sei. Só eu sei. E a sua?